Olá meus queridos inscritos do canal Nerd88, meu nome é Flávio Negrão e eu tô aqui contigo dessa vez para discutir um pouquinho sobre o processo de criação e de composição de um desenho. A parte mais legal de desenhar é você poder colocar em prática e colocar no papel tudo aquilo que vem na tua cabeça. Algumas combinações que tu sabe que nunca vão acontecer, mas que como tu sabes desenhar, às vezes muito bem, às vezes nem tão bem, você acaba conseguindo criar isso no papel de acordo com aquilo que vem na sua cabeça. Então dessa vez eu estava em casa quieto e aí eu comecei a pensar nas Tartarugas Ninja, né, que foi um dos desenhos que eu assisti quando eu era criança, que eu imagino que todo mundo conhece, né, mas para quem não conhece, basicamente trata da história de 4 tartarugas adolescentes que por algum motivo elas lutam artes marciais, usam armas e são ninjas, e foram treinadas por um rato, e vivem nos esgotos de Nova York e amam pizza e lutam contra o Clã do Pé, que é como se fosse uma organização criminosa liderada pelo Destruidor. As 4 tartarugas têm personalidades diferentes e nome de artistas: Michelangelo, Donatello, Rafael e Leonardo. Essa obra ela foi criada em 1984, em quadrinhos ainda, pela Mirage Comics. E aí a partir disso fez tanto sucesso que virou, no caso, série de televisão, filme, games, brinquedos e muitas outras coisas. E aí, em se tratando de séries de animação, eu tava pensando, né? Seria muito bacana se a gente pegasse e mesclasse o universo das Tartarugas Ninja com o universo do Kung Fu Panda. É porque no Kung Fu também você tem animais que trabalham com artes marciais e que lutam contra as forças do mal. E aí eu tava pensando, poxa, peraí, o mestre anterior, que era o mestre do Shifu, era justamente o Oogway, que é uma tartaruga também. E aí eu tava em casa quieto pensando e disse, poxa, seria legal se houvesse uma espécie de intercâmbio, né? Se de repente as 4 tartarugas fossem enviadas para China, ou então se por algum motivo a galera lá do templo de Kung Fu Panda viesse para Nova York e acabasse rolando um aprendizado, uma troca de experiências. Se bem que a situação que eu acho que ficaria mais legal seria de repente se as tartarugas precisassem se fortalecer e aprender novos estilos de combate marcial para poder enfrentar e derrotar o Destruidor e o Clã do Pé. Então seria interessante se eles fossem para China, lá atrás do templo lá onde o Po vive, e a partir de então fossem instruídos tanto pelo mestre Shifu quanto pelo mestre Oogway. E daí que surgiu a ideia de fazer esse desenho, né? Na hora da composição eu pensei, poxa, o ponto de destaque aqui desse desenho é justamente o Oogway, que ele que é o cara diferente. Então eu coloquei logo ali no centro, na hora que eu fui compor esse desenho. Peguei uma pose clássica dele, né, fiz quase que 100% fiel ao desenho dele, ao traço dele mesmo, da animação. E aí eu pensei, tá, agora eu preciso dispor as 4 tartarugas aí. E aí nós temos as armas, né, que é basicamente o bastão de madeira. Nós temos as 2 espadas, as 2 katanas. Nós temos o par de sai, que é como se fossem essas adagas. E nós temos o par de nunchaku. E aí eu pensei, poxa, eu preciso colocar as tartarugas nessa composição. Eu preciso colocar as armas para dar um destaque, para diferenciar entre eles também. Até porque nos desenhos mais antigos, basicamente, a única coisa que diferenciava uma tartaruga da outra era a cor da máscara que eles usavam nos olhos e as armas. Basicamente isso que diferenciava um do outro, e no cinto que tinha a letra inicial do nome. E aí eu pensei, poxa, como é que eu posso distribuir isso daqui na folha de forma que fique legal, que não fique muito espaço sobrando, que preencha legal a folha. E aí pensando, eu resolvi fazer essa divisão. Eu coloquei no caso o bastão atravessado aqui na horizontal, no meio da folha, e aí para dividir ainda em 4 partes iguais, para colocar as 4 tartarugas, eu coloquei as katanas atravessadas na vertical no centro da folha. E aí para criar como se fossem cantos, eu separei os nunchaku e os sai. Então eu coloquei dispostos alternados no caso. Coloquei então da esquerda para a direita sai, nunchaku, foi isso que eu fiz. E aí em cada espaço desses eu fui colocando as tartarugas em alguma posição específica para diferenciar uma da outra. E aí nessa hora que a gente começa a fazer, que a gente faz a composição, a gente vai testando. Primeiramente a minha primeira ideia era colocar as tartarugas tipo aquelas formações de Power Rangers, tipo um do lado do outro, e aí então colocar o Oogway no meio. Aí eu fiz, não deu certo, desisti, apaguei. E aí eu já pensei em colocar eles sentados, tipo tendo uma aula com o Oogway, e aí lá no fundo o mestre Shifu com o mestre Splinter observando, só que também não deu certo, não ficou legal, ia dar muito trabalho fazer isso. E um dos maiores empecilhos que você tem é justamente a questão do tempo às vezes. No meu caso, pelo menos, um dos maiores empecilhos que eu tenho é justamente o meu tempo, porque eu não tenho tanto tempo disponível para poder estar desenhando, justamente porque eu trabalho. Então eu desenho mais nas horas vagas. Me divirto fazendo isso, mas não tenho tanto tempo para desenhar quanto eu gostaria de ter. Então eu precisava de algo simples, até mesmo na hora que eu for colorir, porque eu estou pensando em colorir justamente porque eu estou aprendendo a colorir ainda, que eu nunca fui um cara muito de fazer desenhos coloridos, de colorir com lápis de cor, nem digital, eu estou aprendendo ainda nesse processo.
mas eu sempre gostei de desenhos preto e branco no estilo mais de quadrinhos mesmo, quadrinhos americanos, comics americanos. E depois de muito pensar, errar, apagar, consertar e refazer, a gente chegou nessa composição aqui. O grande lance quando você está desenhando é que você não tem que ter medo de errar. Vem aquela ideia na sua cabeça e você põe em prática. Ah, não estou satisfeito, apaga e refaz. Quantas vezes forem necessárias até que você fique relativamente satisfeito com aquilo que você está fazendo. O desenho é seu, a criação é sua, especialmente quando o desenho é autoral, como é o meu caso. Eu não gosto de copiar desenhos de terceiros. Eu prefiro fazer meus desenhos autorais. Todos eles são autorais de um tempo pra cá. Porque chega um ponto que você, de tanto copiar o desenho do outro, você começa a querer fazer as suas próprias criações. E é o meu caso já. Eu sei que eu não sou o melhor desenhista que existe, eu sei que eu tenho muito que aprender, mas eu gosto sempre de estar criando uma coisa minha, uma coisa própria. Eu gosto de fazer mesclagens, eu gosto de misturar situações, eu acho que é isso que é legal. É você passar pro papel aquilo que tá na sua cabeça. Dar vida a uma imaginação sua, a um pensamento seu, a uma ideia sua. Isso que é muito legal, isso que é gostoso de se fazer. E aí depois de algumas horas rabiscando e rabiscando, a gente finalmente chegou numa composição que me agradou. E então nesse ponto em diante é só fazer a line art, para que futuramente, para que depois de repente eu possa colorir isso daí. Espero que vocês tenham curtido esse papo mais informal, esse papo mais descontraído, e futuramente eu coloco o vídeo no caso com a colorização. Vocês querem ver? Se vocês querem ver a colorização, o processo de colorização em time-lapse, né, de repente com alguns comentários, algumas dicas, é só deixar aqui no comentário. Te agradeço demais pela tua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!